Bom, olá pessoal, boa tarde para vocês. Meu nome é Tibério Ferreira, tá? Eu sou responsável, até ligar minha câmera aqui, eu sou responsável pelo marketing, né, da Eunerd, tá bom? Então, até no Discord, todas as redes sociais que vocês verem alguma coisa da Eunerd, sou eu que estou à frente ali, né? E também estou à frente do projeto Dell Expert Network, né? Que é esse projeto que a gente disponibiliza não só para os técnicos que estão com a Nerd, mas sim os técnicos que estão fora, todos os profissionais de TI que querem participar, a gente está ali sempre disponibilizando esse projeto, tá bom? A Dell já está com a gente há um bom tempo, tá bom? E desde janeiro eu entrei na Nerd e estou à frente, né? E façam o melhor aí possível, solucionando o caso de vocês, problemas que vocês têm na plataforma, alguma coisa, né, que está dando errado, alguma dúvida, até mesmo o formulário que até um tempo atrás tinha muito erros, né, vocês falavam comigo, poxa, não tem uma confirmação, então sou eu que estou ali sempre dando uma ajeitada e assim, né, disponibilizando para vocês, né, que realmente é algo que faz a diferença para vocês, que eu sempre estou ali colocando nos e-mails, colocando no Discord, né, agora com o grupo do WhatsApp do webinar, sempre estou ali falando, né, que realmente vale a pena ingressar, começar com a Dell, né, participar desse projeto, algo que, assim, vai acrescentar não só no seu currículo, mas também como você como profissional, experiência é uma coisa que não se compra, então eu espero que vocês gostem, esse está sendo o primeiro webinar, eu acho que depois de muito tempo, né, e aqui a gente vai apresentar melhor sobre esse mundo da Dell, esse mundo do projeto da Expert Network, e vocês entenderem, né, como que isso vai funcionar. E no final de tudo, eu vou abrir o microfone de vocês, vocês vão poder tirar suas dúvidas recorrente ao projeto em si, tá? Dúvidas sobre, o meu cadastro não tá sendo, não tenho contato da equipe da Dell, meu cadastro demora para acontecer, ninguém fala comigo. Essas perguntas são perguntas técnicas, a gente não vai tratar delas aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida sobre algo do projeto em si, tá? Alguma dúvida de como funciona, os benefícios, quando começou, missão, valores, aí sim, né, o Elias vai estar aqui à frente, disponibilizando o seu tempo para atender a gente e tirar as dúvidas, tá? E é bom porque a gente vai ter isso daí para sempre, vocês vão poder até mesmo ajudar seus próximos parceiros aí, os profissionais de TI que podem entrar futuramente nesse projeto, tá bom? Então, eu vou estar aqui, vou ser o moderador da sala, qualquer coisa vocês podem escrever no bate-papo, tá? Eu vou passar aqui a vez para o Elias Mansur, tá? O nosso gerente de vendas da Dell, tá? E ele vai explicar um pouco mais sobre tudo. Espero que gostem, obrigado por estar aqui presente, e obrigado pela paciência, e bom proveito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tibério. Vocês estão me ouvindo bem? Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, é isso aí, o Renato já respondeu. Pessoal, então, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer aqui o convite do Tibério, né? De novo, assim, é um prazer grande estar aqui. O Tibério, o meu vídeo fechou de novo, acho que eu fechei sem querer aqui, você precisa liberar. Hoje eu estou num lugar diferente. Obrigado. A Dell veio participar de um evento com a CAT, né, que é a Associação das Startups de Santa Catarina, um município chamado Lages, não sei se vocês conhecem. Aqui é muito frio, né, a cidade, chamam a cidade do Pinhão, estou passando muito frio aqui. Então vocês vão ver a hora que o Tibério liberar meu vídeo, eu estou dentro da CAT. Mas não tem importância, é um prazer de novo estar aqui com vocês. A ideia aqui é compartilhar um pouquinho mais sobre o programa do Dell Expert com vocês Networking. Eu estou na Dell já há muitos anos, eu tenho 2 passagens pela Dell, essa última eu completei 11 anos, e eu iniciei na frente desse programa nesse ano. Assim, para mim, foi muito gratificante, né? Eu conheci esse programa só por voo raso, né? Agora, estando à frente, assim, muito gratificante. Semana passada eu tive em São Paulo, depois eu vou explicar um pouquinho as categorias, né? Fazendo um treinamento com o pessoal, e é muito legal, assim,
a gente vê a evolução não só do programa, né, como dos profissionais também. Teve algumas pessoas que eu tive o prazer de conhecer que estão dentro do programa desde o início, né, há 10 anos já junto com o programa, né, tocando a sua vida na TI e crescendo junto com o programa. Então, assim, é muito gratificante. Então, a ideia aqui é a gente trocar informações sobre o programa. Depois que o Tibério abrir o microfone, vocês podem ficar à vontade para tirar qualquer dúvida do programa e sobre a Dell. Então, vamos lá. Como eu comentei antes, o programa ele tem 10 anos, né? Ano passado foi o ano até de festa aqui na Dell, né? Que a gente comemorou 10 anos do programa. Ele começou lá em 2011. E por Elias, pois só não? um instante, tá? Só, desculpa interromper. Se você puder Não deixar tá a em tela full, cheia. em full Isso. screen é mais fácil, porque tem gente que tá assistindo do celular, pode estar Não. pequenininho demais, entendeu? Obrigado por você me avisar, não tinha percebido. Obrigado, Valeu. Tibério. Sua câmera Desculpa, está ligada pessoal. também já, tá? Tá bom. Então, beleza. Valeu. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o programa ele começou em 2011 e assim, o mais diferente desse programa, assim, todo mundo conhece a Dell como uma empresa americana, lembra lá do Michael Dell, né? Relembra lá o Michael Dell lá no início, lá vendendo, montando desktops, notebooks no quartinho dele da universidade, foi assim que a Dell começou, né? Então, a gente sempre associa muito a Dell aos americanos, é uma empresa americana. Mas, na verdade, o projeto que a gente chama de DEN, né, Dell Expert Network, ele começou no Brasil. Né? Ele começou no Brasil lá em 2011, e esse programa hoje ele está replicado no mundo inteiro, né? Alguns países iniciaram há menos tempo, há pouco tempo atrás, mas assim, hoje ele é um programa mundial, né? Esse ano, 2022, está sendo um ano especial para o programa, né? Porque apesar da gente ter essa hegemonia de ter iniciado o programa lá em 2011, né? E aqui nessa linha do tempo, a evolução que a gente foi dando nele até chegar nesse tamanho de programa que a gente tem hoje, mas o fato é que esse ano a estrutura da Dell mudou um pouco, né? Então, o programa dos experts, ele fica numa estrutura da Dell, né, que a gente chama de small business, né, que são a estrutura das pequenas empresas. O programa nasceu ali, né? Antigamente, até ano passado, a estrutura de small business da Dell, ela reportava lá para um presidente da Dell dentro do Brasil, né? Então, agora mudou, ela passou a ser uma estrutura global, né? Então, globalmente falando, né, tanto o small business quanto esse programa, o Dell Expert Network, ele tem uma hierarquia global. Isso é muito bom, né? Porque assim, tudo que a Dell fez, apesar da gente ter começado aqui, né, os países cada um foram tocando do seu jeito, né? Alguns fazendo algumas coisas muito legais que a gente não tinha aqui e a recíproca também, né? Então, a partir desse ano ele vai ser padronizado. Então, é muito provável que venham outros benefícios, né? Outros crescimentos, né? Outras formas da gente abranger vindo aqui para o Brasil também. Então, assim, eu acho que o programa está num momento muito positivo. O que é o programa, assim, para quem não sabe, né? Mas o que a Dell pensa com esse programa, o que ela quer fazer com esse programa? Então, na verdade, assim, a missão desse programa é muito simples, né? Super simples, é como está aqui na tela, né? A ideia da Dell, o que é? Número um, né? É capacitar o consultor profissional de TI para que ele seja o agente influenciador no mercado das pequenas empresas. Então, quando um brasileiro lá atrás teve a ideia de criar esse programa, assim, se fosse perguntar para mim, né, Elias, independente dos materiais da Dell, como é que você enxerga o programa? Eu enxergo sobre o molde da capacitação. Né? Foi muito bacana eu estar em São Paulo semana passada, com essa turma que já está no programa há muitos anos, né? Que a gente chama dos experts elites, que estão há muito tempo e que tem um nível lá de pontuação muito alto. Eu conversando com cada um deles, né? Assim, é muito legal porque a TI é engraçado, né? Porque a gente dá volta, dá volta, dá volta e sai sempre no mesmo lugar, né? Vocês que são da TI, vocês sabem disso. Só que ali tinham pessoas que eu, por exemplo, tenho 45 anos. Tinham pessoas que tinham bem mais idade que eu ali, né? Que são profissionais da TI como vocês já há muito mais tempo que a gente. E aí eles contando a trajetória e como, de certa forma, o programa ajudou eles a alavancar os negócios deles, né? Porque, assim, muitos deles ali, por exemplo, teve um que é um consultor que tem, assim, olhando assim o ranking, né, dos consultores, é o que tinha a maior pontuação. Eu fiz uma pergunta para ele. Perguntei para ele, fiquei curioso. Falei, ó, aqui na Dell a gente tem uma série de outros programas, né? Por exemplo, a gente tem programa de canais, né? Você amanhã depois cresce, quer ser uma empresa, você vai abrir um canal e você pode ser um canal. Você nunca pensou em ser um canal? Eu perguntei para ele, né? E aí ele falou, não, eu na verdade eu até pensei, mas o meu negócio não é vender máquina, né? Se o meu negócio fosse vender máquina, por exemplo, eu poderia ser um canal.
Mas o meu negócio é, claro, é prestar consultoria de TI, né? Esse é meu trabalho. Eu tenho uma carteira de clientes que eu atendo, né? E a Dell, ou como qualquer outra empresa que fosse, né? Ela é um meio, né? Eu indicaria a Dell, poderia indicar um consultor, aliás, um concorrente da Dell, mas o meu trabalho é ser consultor de TI, né? Então, para isso, o programa me ajudou muito, porque não só da parte de capacitação, como eu poder ter do meu lado um contato direto com a fábrica, né? Então isso aí me ajuda muito no dia a dia. Então cada um é legal porque cada um tem uma história diferente, cada um tem um negócio diferente, um crescimento diferente. E é muito gratificante assim para a gente que está do outro lado ver, né, que de alguma forma a gente conseguiu caminhar junto, né? Na verdade construir um ganha-ganha aí. Qual que é a visão do programa, né? Então a visão do programa passa muito pela questão de relacionamento, né? É ser um programa de relacionamento que todo profissional de TI deseja para participar, né? Então lá atrás, quando esse programa foi criado, né? Poxa, o que vai fazer um consultor de TI, um técnico de TI, alguém que está começando a vida, ou alguém, como aquele exemplo que eu dei, um cara que já está mais avançado, se interessar para cá, né? Como é que a gente vai fazer isso aí? Então, passa pela base do relacionamento, né? E a gente criar, através desse relacionamento, formas, né, de vantagens para que o consultor ou profissional de TI tenha interesse em participar. E aí, a Dell, para quem não sabe, assim, a Dell é uma empresa que a gente sempre prima muito pelos valores, né? Assim, se vocês procurarem as notícias sobre a Dell, né? Não na parte de produtos, nem mercadológico, nada disso, mas a parte de valores mesmo, eu diria que, assim, se vocês perguntarem para mim, o que você acha legal trabalhar na Dell, Elias? O que eu acho legal é essa parte de valores, assim, é muito bacana como a empresa organiza os valores, e quando ela cria um programa como é esse, né? Eu não comentei com vocês, mas eu cuido da área de vendas da Dell aqui, do segmento de pequenas empresas, e nesse segmento a gente tem eu não vou dizer um departamento, né? A gente tem umas iniciativas que nós chamamos de ARTM, que são Rotas Alternativas de Mercado. Dentro dessas rotas alternativas de mercado está o nosso projeto aqui, né? Está os Dell Experts, mas a gente também tem outros projetos. A gente tem projetos para inserção de mulheres, a gente tem projetos focados só para startups. Então, a gente chama isso de projetos de rotas alternativas, e aqui dentro, lógico, a gente sempre tenta embasar eles com os valores. Então, no caso do programa aqui, né, é desenvolver o relacionamento junto com vocês, né, e da TI, né, proporcionando a vocês um suporte especializado e oferecendo capacitação e reconhecimento. Então, reconhecimento é consequência, eu diria. Eu acho que é um mote, né, para quem trabalha na TI, a questão da capacitação, acho que isso é muito legal. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do suporte especializado. Então, vamos lá, como é que funciona o programa, né? Os que não conhecem devem estar se perguntando quais são os pilares desse programa. Então, primeiro, educação, né? Como é que a gente faz a educação, ou como é que a gente faz a capacitação? Primeiro, né, através da plataforma online, né? Então, os técnicos que se cadastram no nosso programa, eles têm acesso a treinamentos, né, e treinamentos modulares de forma online, né? A gente ficou 2 anos praticamente sem fazer nenhum evento, né, presencial. Semana passada, início desse mês, quando eu comentei aquela ida a São Paulo, foi o primeiro evento, assim, muito singelo ainda, né, até por conta de nós aqui da Dell, nós ficamos 2 anos, por incrível que pareça, nós ficamos 2 anos sem. A minha vida, durante anos, né, eu saía de casa na terça, voltava na quinta, né, e nos últimos 2 anos eu fiquei sem sair de casa, né? A gente ficou, nós todos remotos, de forma global, né? Isso aí, a gente saiu desse momento nesse trimestre só, né? Até brincava sempre quando ia participar de algum evento, eu comentava, pessoal, quando perguntavam para minha esposa qual era o sucesso do casamento, ela dizia que é porque eu ficava 3 dias da semana fora de casa, né? E agora ficou 2 anos todos os dias ali, então ela que estava mais torcendo para eu poder viajar de novo. Então, agora a gente vai começar a ter eventos presenciais de novo, e nesses eventos presenciais a ideia sempre é a capacitação e trazer profissionais e palestrantes, sejam da Dell ou sejam de mercado. A questão de certificação, eu acho que isso é muito bacana também, né? A Dell, para os seus treinamentos, ela sempre certifica os profissionais, e os certificados que a gente emite, eles são certificados reconhecidos, né? A questão de autonomia e gestão, né? Dentro dos nossos programas existe uma possibilidade chamada Tech Direct, né? Então,
o Tech Direct não é uma coisa exclusiva para o programa aqui, de DEM, né? O Tech Direct é uma coisa que tem a nível global, né? Que, na verdade, profissionais de TI das empresas que são nossos clientes, né? Então, pega lá uma empresa que é um grande cliente da Dell, ela indica lá um profissional, esse profissional se cadastra, esse profissional se capacita no Tech Direct e ele passa a fazer como se fosse um primeiro nível, assim, né? Então, se a gente pensar num cliente de vocês ou numa empresa que abre um chamado, ou a gente mesmo, pessoa física, como é que faz, né? Você liga no 0800, passa lá o Service Tag e sai fazendo lá os processos e depois o técnico vai dar um andamento independente do nível lá dentro do suporte da Dell. O Tech Direct, ele já te capacita, ele já encurta o espaço. Então, você mesmo abre o chamado, você mesmo, dependendo do nível da capacitação, você pode, inclusive, né, despachar peças, enfim, aí, mas é uma possibilidade que o programa dá também, né? O acesso a uma gama grande de profissionais especializados, que está ali no canto esquerdo, isso aí eu acho que é dos grandes benefícios do programa. Eu acho que isso aí é muito legal, né? E não só nesse programa, como nesses outros programas de rota alternativa, assim. Quando a Dell foi criada lá atrás, lá, assim, a gente mudou, lógico, a empresa cresceu, ela ampliou a forma como ela acessa o mercado, mas alguns valores básicos, assim, ficaram muito parecidos, a gente não mudou muito, né? Então, quando começou lá atrás, né, lá em 84, como é que era a ideia da Dell? Por que deu certo a Dell lá em 84? É porque lá naquela época, lá, né, quem é da minha geração sabe do que eu estou falando, assim, era muito diferente. A gente ia nas lojas, para qualquer coisa, você tinha computador, por exemplo. Aliás, computador naquela época no Brasil era um luxo, né? Mas se fosse um outro artigo qualquer, seja de tecnologia ou não, a gente tinha pouca variedade, né? Assim, ó, é desse jeito, é daquele jeito, é essa configuração, aquela. Que como o Michael Dell fez, ele conseguiu criar personalização de configuração lá naquela época, né? E ali a Dell começou, e dali partiu para site, daí no site se customizava, e daí ele começou a criar, começou a ampliar vendedores, né? Daí aqueles vendedores por telefone, técnicos por telefone, e a empresa foi crescendo sempre assim, né? E dessa forma que ela cresceu, o que ela criou, né? Talvez não tenha sido nem pensado isso, né? Mas está dentro da nossa cultura que é assim, ela gerou um relacionamento da fábrica, né, ou da empresa, direto com o cliente final. Então, se eu, Elias, pessoa física, vou comprar lá um computador para minha filha, hoje, entrar no site da Dell e quiser conversar com alguém vai me responder, eu vou ter contato. Se eu sou um empresário, né, que nem aqui hoje eu estou num evento aqui de startups, algum desses empresários que estão trabalhando com startups, abrindo suas empresas, ele não conhece nada de TI, daqui a pouco ele não tem nem acesso a um profissional como vocês e ele quer comprar a máquina dele, né? Ele vai entrar lá no site da Dell e vai ser atendido. Ou ele pode acessar um de vocês, né? E vocês fazerem a ponte. Independente de ser vocês ou ele, o fato é que a Dell sempre vai ter, né, uma pessoa dentro da empresa, direto da fábrica, vamos botar assim, sem intermediação, né? Apesar de que hoje a gente tem problema de canais, temos várias coisas, mas a gente tem esse DNA, né? E aí, o que eu acho que é o bacana do programa? Vocês que são técnicos, né? Vocês passam a ter acesso a uma série de profissionais. Vamos supor que vocês, como esse exemplo dessa pessoa que eu falei lá de São Paulo, né? Que o negócio dele é terceirizar a TI de empresa, vamos supor, ele vai fazer um projeto de infraestrutura para um cliente dele lá, né? O cara quer fazer um projeto de infraestrutura sei lá, de comunicação, ou de switch, aliás, de rede, ou de segurança, qualquer coisa, e de repente ele não tem esse conhecimento, né? Ele tem a noção, mas ele não tem o conhecimento, pegou um projeto grande, não está acostumado, como é que ele faz? Ele vai ter um consultor de rede que vai ajudar ele a desenhar um projeto, né? Vai explicar para ele, né, que vai ter muito mais conhecimento técnico do que daqui a pouco o dono daquela empresa, que a cabeça dele está no negócio, né? E ele vai ser assessorado por uma pessoa que tem um conhecimento específico naquilo, como se fosse um médico, né? O cardiologista, né? O específico do coração, vai passar para o técnico essa especificação e ele vai lá apresentar o projeto, né? Então, acho que esse benefício de usar, né? Aqui no slide está como uma gama de profissionais especializados, mas assim, eu diria o seguinte, de uma forma mais simples, é utilizar o ecossistema da Dell, né? Porque o ecossistema da Dell, ele vai desde a gente sempre, como TI, pensa na parte técnica, né? Pô, quero saber quero discutir sobre end user, né? Quero saber sobre portabilidade, quero saber sobre eficiência do trabalho de notebook, ou não, daqui a pouco quero saber uma coisa mais técnica, quero saber sobre I/O de storage, né? Então, a gente, como TI, sempre pensa nisso, mas, na verdade, o ecossistema é muito mais amplo. Vocês podem ter um cliente que vocês auxiliaram num projeto, é uma empresa dessas que nem que eu estou aqui hoje, né? São empresas muito pequenas. Ele não tem condição, por mais que, vamos supor,
projeto dele seja criar um aplicativo e ele tenha que fazer um investimento, independente de qual é o pilar de TI, né? Ele tenha que fazer um investimento, é provável que ele não tenha acesso a crédito, né? Dentro da Dell tem uma estrutura de finanças, né, que é cercada de uma série de bancos, não tem nada a ver com a Dell, mas são bancos, e essa estrutura pode auxiliar ele, de repente, a conseguir um crédito que hoje ele não consegue, né? Então, essas outras estruturas, esses outros ecossistemas, né, o programa pode acessar. Então, aqui eu falei em finanças, falei nos produtos da Dell, mas a gente pode falar em várias outras serviços de consultoria, várias outras coisas que podem aparecer para vocês e vocês conseguem acessar. Nos consultores Elite, né, depois eu vou falar sobre os tipos como é que a gente se evolui dentro do programa, né, mas para o Elite tem uma coisa muito legal que eu acho que realmente faz a diferença, que é eles poderem usar, né, vocês poderem usar a identidade visual da Dell. Né? Então, por exemplo, você chega lá num cliente seu, você leva um cartão seu com o logo da Dell, né? Você, como eu, né? Eu tenho aqui um cartão meu com o logo da Dell, vocês também podem ter, né, se forem membros do Elite, usar o cartão com o logo da Dell, né? Lógico, se apresentando não como funcionário, mas sim como um consultor. Então, isso aqui tem toda uma... O pessoal de marketing trabalha numa questão de identidade visual, né? Eu dei um exemplo de cartão, mas tem outras coisas. E depois a questão, daí sim, exclusivo desse programa, né? A questão de pontuação, né? E depois, posteriormente, o resgate das premiações. Então, vamos lá em frente. Opa, deu uma travadinha aqui, mas já... Aí. Então, vamos lá. Elias, como é que está o programa hoje, né? Hoje, no Brasil, né, aliás, até esses dias eu estava tendo uma conversa com o pessoal, com essa história que eu comentei com vocês de padronizar o programa e tal, né? E eu me surpreendi bastante, sabe? Porque aqui no Brasil, a gente tem 7.000 consultores ativos cadastrados na nossa base do programa, lógico, todos eles divididos dentro das categorias ali, né? Nos outros países, aí eu acho que isso aí tem a ver com cultura, tem a ver com a questão da própria marca, a imagem da marca da Dell em cada país, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma entrada grande de consultores nos nossos programas, né? E a hora que você olha assim a nossa pirâmide, onde é que a gente tem que botar energia? A gente tem que botar energia para ajudar essas pessoas que estão entrando a se capacitar e evoluírem dentro do programa. Porque não adianta daqui a pouco a gente botar um monte de pessoa dentro do programa e ninguém alavancar, né? E nos outros países é o contrário, exatamente o contrário. Lá eles têm que gastar muita energia para trazer pessoa para dentro do programa. Como é que eu posso fazer para o profissional de TI ter interesse de participar dos programas? Por quê? Porque você pega no Brasil, por exemplo, você pega servidor, por exemplo, a Dell praticamente 50% de market share. Em notebooks e desktops, o market share também é muito alto. E em várias outras linhas, a marca da Dell aqui é muito forte. Isso aí não é que a Dell trabalha melhor aqui ou lá, ou o concorrente vai mais lá do que aqui. Eu acho que tem a ver com a característica do... A gente, como brasileiro, sabe como é que é, né? O mercado brasileiro é um mercado muito difícil de trabalhar, né? E como a Dell ela veio já há bastante tempo e teve, de certa forma, um crescimento sustentável, teve uma ligeira sorte ali que ela... Quando começou, já começou com fábrica, depois a gente saiu lá do Rio Grande do Sul, foi para Hortolândia, né, ali do ladinho de Campinas, botou a fábrica ali, e aquela fábrica, quando foi feita, a ideia é fazer um hub na época se falava em Mercosul, né, hoje a gente não fala mais nisso, aí a gente aprendeu a lidar com o Brasil e assim ficamos, né, e muitos dos nossos concorrentes, eu acho que, dependendo do momento, a hora entraram com muita energia, depois tiraram um pouquinho o pé, outros entraram e depois saíram, depois voltaram. Então, eu acho que tem mais a ver com isso, né? Porque, enfim, a empresa é única no mundo inteiro, mas realmente quando a gente fala desse programa aqui é bem diferente. É a forma como ele é tocado em cada país por conta disso. Então, são 7.000 consultores ativos que a gente tem, né? Então, a gente tem 38 profissionais de vendas, né? Que são gerentes de contas de vendas que auxiliam dedicados só a esse programa. Essa turma aqui só faz isso, né? Então, são 38, como se fosse gerentes de conta mesmo, né? Que estão abaixo de 2 gerentes. E tem mais uma série de outros recursos paralelos que auxiliam eles, né? E que a figurinha do lado ali, né? Assim, para cada gerente de conta desse tem um ecossistema, né? Tem um cara de servidor, o de storage, o de software, o de rede, o de serviços, de consultoria, né? Que a gente pode estar utilizando. Então, a ideia, de novo, assim,
o resumo desse slide aqui, eu acho que é a questão do relacionamento, né? Então, os consultores que fazem parte do programa têm a possibilidade de usar esses recursos, né? E a questão da capacitação, né, que eu comentei ali meio que en passant, ali meio muito rápido. Então, lógico que a gente espera o mais rápido possível ter treinamentos presenciais de novo, né? Mas hoje está fácil, né? Principalmente depois da pandemia. A gente já fazia muito isso antes da pandemia, mas hoje o mercado inteiro está assim, a gente consegue fazer essa troca. A gente aqui, funcionários, por exemplo, hoje eu não consigo me lembrar qual foi o último treinamento assim presencial que eu fiz, que eu digo eu em relação à Dell, né? A gente tem as nossas certificações todas online, né? Então, da mesma forma, assim, aqui para o programa. Nesses treinamentos, né, um ponto que a gente tem conversado bastante aqui internamente, né, que tem a questão do treinamento da capacitação técnica, né, a gente fala a língua de vocês, fala a língua técnica, mas também a questão de habilidades interpessoais e próprio de tendências, né, e eu acho que isso aí, para mim, né, que fui uma pessoa, assim, sempre, trabalhei muitos anos em TI, mas sempre na rua, né, assim, fiquei pouco dentro do escritório, eu vejo como é importante para a gente, né, no nosso crescimento aí como profissional, né, independente de onde a gente esteja, a gente evoluir nessas habilidades, né, da gente relacionar com o nosso cliente, daquele cara que a gente presta uma consultoria, né, no meu caso aqui de quem a gente faz as vendas, a gente entender de mercado, entender de tendência, então eu vejo que esses cursos eles ajudam muito nesse sentido também. E a questão de certificação da Dell, né, e certificação de parceiros. O que você quer dizer com parceiros aí, Elias? A Dell, assim, no conceito estratégico da Dell, o que é a Dell, né? De uma forma, como é que você resumiria o que é a Dell de uma visão assim mais estratégica, né? Se uma conversa de executivo lá de acionista, como é que ele fala que é a Dell? Uma empresa de tecnologia, a gente sabe o que é. A nível de acionista, a ideia é assim, ó, a Dell ser uma empresa essencial, né, no fornecimento de tecnologia. Essa tá lá nos slides do Michael Dell, isso aí, né? O que é ser uma empresa de essencial, né? É a gente conseguir oferecer soluções de ponta a ponta. Pô, mas lá naquela seara nessa seara aqui de notebook, eu acho que a Dell é muito boa. Storage, servidor também. Nesse negócio aqui de consultoria, vocês, não sei, hein? Acho que talvez a empresa A, B é melhor ou pior. Então, a ideia não é a gente ser melhor em tudo. A ideia é a gente olhar dentro de uma empresa, independente do tamanho dela, né? E a gente conseguir ser essencial para ela, né? Eu não quero fazer consultoria com a Dell, mas eu sei que a Dell tem. Eu não quero comprar o meu contrato de Microsoft com a Dell, mas eu sei que a Dell pode me vender contrato Microsoft, de Red Hat, de SUSE. Eu estou dando exemplo de software, podia ser de outra coisa qualquer aqui, né? Então, a ideia é essa, né? Então, quando a gente fala parceiro, né, e nós aqui da Dell definimos o nosso ecossistema de produtos, o que a gente vai endereçar para o mercado? Entra parceiro. Eu falei Microsoft, podia falar VMware, né, que a Dell havia comprado e agora vendeu. Mas, por exemplo, Microsoft, não sei se vocês sabem disso, para alguns é uma surpresa, mas a Dell é a maior revenda Microsoft do mundo. Quem mais vende Microsoft do mundo é a Dell. Interessantíssimo, né? Então, se a gente pega clientes, podem ser desse nosso meio aqui, né, de small business, ou do meio de grandes empresas, que tem contrato Microsoft ou compram licença Microsoft com a Dell, né? Então, da mesma forma que a gente vende, nesses parceiros também trabalham nessa questão de capacitação. Como funciona a questão dos programas? Então, hoje o programa está definido assim, aliás, há muitos anos ele está assim, né, em três categorias, né? A categoria de entrada, que é de venda. Perdão, Elias, você está mudando os slides ou não? Hã? Cara, aqui congelou, pelo menos não sei pro pessoal que está assistindo, mas para mim aqui parou acho que no terceiro slide ainda. Qual que é o slide que está para ti aí? Tá aquele que está os pilares da educação, autonomia e gestão, certificação e exclusividade. Aquele que é azul com branco? Parece isso. Ó, tem os triângulozinhos? 4 triângulozinhos? Isso. Pro E pessoal agora? também, ó. Não, então peraí, eu vou parar e vou dar um share. É verdade, ó, cara. Mas engraçado para mim tá assim, ó. Tem uma mensagem aqui, ó, que a minha tela foi pausada. É mesmo? Mas vou fazer o seguinte, eu vou parar o share e vou fazer de novo. Pode ter dado um probleminha aqui, peraí, tá? Okay. Aí você me avisa aí. Ok. Você me avisa o que vocês estão vendo aí. Agora sim, agora estamos vendo 3 ícones, né, com pessoinhas dentro delas aí, como funciona o programa na prática. Pode ser que tenha sido uma barbeiragem minha aqui, mas realmente estava, para mim aparece a mensagem, ó, você está compartilhando sua tela em verde,
E quando você me avisou, estava em amarelo aqui como se fosse pausado, né? Ah, legal, legal. Bom, ainda bem que eu notei aí. Não, Pode dar ainda bem que você seguimento. notou, mas de qualquer forma, obrigado por você ter me avisado. Deixa eu até voltar aqui, peraí. Tranquilo. Só para ver onde é que a gente parou. Opa, deixa eu dar o share de novo. Vamos lá. Bora. Eu tinha parado nesse aqui, né? Esse aqui, né, Tibério, que vocês estavam vendo, né? Tá Exatamente, aparecendo. exatamente. Tá. Isso. Então, beleza. Então, menos mal, a gente não perdeu nada que eram só ilustrativos, que era aquele que eu falei do tamanho da operação, e aqui a gente falando das certificações. Então, agora esse aqui interessa. Vamos voltar aqui, Legal. peraí. Vou botar a tela cheia aqui para a turma ver. Então, é o seguinte, pessoal, a gente está dividindo em 3 categorias, né? Muito tempo já. A categoria Advantage, a Premium e a Elite, né? Se a gente pensar no programa, e aí, Elias, qual que é a tua missão aí, cara, como gerente do programa aí? O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de a gente deixar essa pirâmide menos pontuda lá em cima, né? A gente conseguir alavancar, né, que os consultores eles passem de Advantage para Premium, né, de Premium para Elite. Esse eu acho que seria uma das grandes missões aí que com certeza eu ficaria muito contente se eu conseguisse fazer isso. Mas o normal é o seguinte, né, na base da pirâmide a gente tem a entrada dos consultores. O que acontece também é assim, gente, ó, muitos consultores entram no programa, cada um tem seu objetivo, né? O cara mudou de ramo, ele quer fazer uma capacitação, ou ele entra como aquele exemplo que eu dei, né? O cara está há 10 anos, está lá em Elite já faz muito tempo. Então, assim, na verdade, isso aí vai muito de cada um. A grande diferença é que à medida que é que nem se fosse um programa de milhagem que vocês estão acostumados ou qualquer outro programa. À medida que a gente vai subindo o nosso nível, aqui são só 3 categorias, parece até de empresa aérea, né? Toda pontuação que a gente faz no programa, essa pontuação ela aumenta, né? Vamos pensar que nem o ponto do cartão de crédito, mais fácil, né? Para cada dólar que eu compro lá no cartão de crédito, eu tenho para cada reais eu tenho uma pontuação lá em X dólar, ou em X milhas lá, né? Assim que funciona o cartão de crédito. Aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, para cada real, né? E o programa é bem simples, ele divide em client. Client a gente chama em client os produtos de end user, né? Desktop, notebook, workstations, monitores e periféricos, etc. Enterprise, equipamentos de infraestrutura, servidores, suítes, storage e daí por diante, né? Então, para cada real em clients, na entrada ali, né, no Advantage, o consultor ele soma 0,75. Eu vou comparar lá com o Elite, né? O cara de Elite, se vende R$ 1 em client, ele soma 2 pontos. Né? O do Premium, a categoria do meio, 1,15. E assim vai. Então, quando a gente vai para a Enterprise, lógico, né, que cada real ali vai somar mais. Mas, por exemplo, ó, no Advantage é 1,15, lá no Elite é 3. Né? E ali embaixo é a quantidade de indicações, né, que se transformam em vendas que o consultor fez durante um ano. Né? O consultor indicou R$ 23.000 que se transformaram em venda lá para a Dell, ele virou, durante um período de um ano, ele virou prêmio, né? E aí a gente vai tendo as mudanças de categoria. Essa turma que eu falei para vocês que eu tive lá para conhecer, eles geram, né, no ano, indicações que somadas dão mais de 80 mil. Então essa que é a forma de pontuação. E a questão de recompensa. A questão de recompensa, na verdade, assim, a gente vem trabalhando há muito tempo assim, né? E a gente está agora com essa questão eu estou bem, na verdade, otimista, né? Com essa questão da padronização global, e é muito provável que a médio prazo, não diria curto, a curto prazo não, né? Porque a gente, como quer fazer as coisas globais, vai ter que fazer para todos os países, né? Então, não digo que vai ser a curtíssimo prazo não, mas vai ser a médio prazo. Então, é muito provável que, se eu tiver aqui a sorte do Tibério me chamar de novo para falar com vocês, a médio prazo, pode ser que esse slide aqui já esteja ultrapassado, eu vá mostrar coisas diferentes de que a gente não tem hoje. Né? Mas hoje, os grandes benefícios do programa, como é que você troca por recompensa, é assim. Dentro do programa, né, a gente tem condições condições que eu digo de pagamento e condições de preço de produtos diferenciados para quem está no programa. Né? Isso também vale para as outras rotas, lá como eu falei, das mulheres, das startups e das associações. Né? Tem a questão dos eventos online e presenciais, que são sempre gratuitos, como esse que eu dei o exemplo aí início do mês que eu fui para São Paulo.
E a gente pode trocar, né, a gente aqui, eu já me colocando com vocês, a gente pode trocar os nossos pontos, né, por produtos da Dell, né? A gente entra lá, tem lá X pontos, eu quero trocar esse produto, sei lá, por um monitor lá, deixa eu ver quantos pontos precisa, está dentro, vou trocar, você vai lá, baixa, você ganha. Exatamente como são os programas de milhagem, sejam do cartão de crédito, sejam das companhias aéreas. Hoje ele funciona assim. É como eu falei para vocês, no médio prazo é provável que a gente amplie mais essa questão, né? Deixar ela mais, modernizar um pouquinho essa questão dos benefícios e das trocas, mas a gente vai ter que fazer isso a nível global. Então, isso aqui é bem bacana. Bem bacana porque nesse dia que eu estava lá, falando com alguns deles, a gente falava, pô, cara, contando, né? Eu uso aqui o computador da Dell, que eu comprei lá no início do programa, depois eu já consegui trocar aqui pelos meus pontos, troquei pelo computador, troquei por um monitor pela minha esposa, troquei, sei lá, por um acessório aqui para o meu filho. Então, isso aí é bem legal também. Então, vamos lá. Aqui a gente criou um fluxograma bem simples, na verdade, né, para a gente tentar ilustrar, né, essa cadeia do programa de uma forma mais visual. Então assim, uma vez que eu entrei no programa, eu sou um consultor, entrei no programa e estou dando uma consultoria aí, estou dando uma ajuda para uma empresa, né? E eu sei que o cara quer comprar um notebook, é bem simples, né? E vou fazer esse meio campo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é a gente entrar em contato, a gente consultor, eu me colocando no sapato de vocês, entrar em contato, né? Ó, eu sou consultor, eu entendo bastante de TI e eu consigo pelo site me virar, né? E eu cheguei lá no site e achei isso aqui, né? Mas eu posso também, se for uma coisa que eu não conheça também, ou mesmo eu quero ver o que mais eu consigo para o meu cliente, entre em contato com o consultor, né, que está alocado para o programa, a gente explica, ó, esse cliente tem esse perfil, tem essa necessidade, aqui na minha experiência, eu achei que o computador mais adequado é esse, eu vi o preço de tal forma, o que você sugere, o que dá para fazer. Ali vocês juntos elaboram, né, qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor abordagem, pode explorar essa questão que eu comentei com vocês, né, a gente aqui de TI conhece muito tecnologia, tá, mas pô, o meu cliente, ou a pessoa que eu estou ajudando aqui, questões de forma de pagamento, por exemplo, que não citei, pode ser outras coisas, mas forma de pagamento, né? Ele vai ter toda a condição de ajudar vocês. Daqui a pouco vocês vão entrar numa seara que fugiu um pouco da alçada dele. Vocês vão falar de software ou serviço, ele vai engajar lá um especialista, né, e junto vai fazer uma proposta para mandar para o cliente. Uma coisa interessante aqui do programa, né, muitos aqui me questionavam no início, né, mas a gente como técnico, né, como participante do programa, é a gente que vai fazer a venda para o cara, a gente tira a nota de fazer... Não é nada disso. O cliente de vocês, ou a indicação de vocês, né, vai fazer a relação dele com a Dell, né, com o consultor da Dell. Então, assim, não entra o consultor nessa seara de intermediar ali qualquer questão de faturamento, ou qualquer coisa nesse sentido. Quando eu perguntei para esse consultor que era há 10 anos, que eu comentei com vocês, né, porque essa era uma curiosidade que eu tinha realmente, assim, se o cara está tanto tempo no programa e ele tem tantas vendas, né, por que ele não abre um canal? Porque daí é diferente, né? Qual que é a diferença para quem não sabe, né, um programa dos experts para um programa de canais da Dell? O programa de canais é o seguinte, o Canais é uma empresa, né, que ela é certificada pela Dell, né, então vamos supor, eu e o Tibério lá, temos uma empresa, um canal, né, a gente tem um canal, né, e nosso canal vem de Dell, né? Então, a gente vende projetos, a gente tem funcionários, então, através desse canal, eu consigo, por exemplo, eu e o Tibério, se fôssemos o canal, faturar para um cliente final, né? Não é o programa aqui, né? Esse programa aqui, a gente está falando assim, nós somos indicadores de negócio, e se esses negócios derem certo, a gente, né? E outra coisa, quem faz a relação toda é o consultor com o cliente. O Tibério indicou um cliente para a Dell, o cliente comprou, vamos supor aqui, o Tibério é um cara esperto, indicou um storage. O cliente não pagou, deu um problema no pagamento, não tem nada a ver com o Tibério, né? É a relação do cliente que o Tibério indicou com a Dell. Porque para a Dell ter vendido para o cliente, para a empresa que o Tibério indicou, a própria Dell que fez a análise de crédito dela, ou o banco da Dell, e avalizou o crédito e liberou o crédito. Então, o Tibério não entra nessa. Então, existe sim, a relação é feita entre o gerente de contas. Então, Elias, só para recapitular, eu acho que até para formar ali o pensamento total, tá? Me corrija se estiver errado, pelo menos o que eu entendi, tá? Então, eu, técnico, além de me inscrever no programa,
ter os benefícios ali de pontuações, poder trocar por produtos. Eu posso ter essa questão de ser um intermediador ali, né? Que eu vou sugerir, né? Eu vou sugerir uma empresa. Então, empresa X, eu vou sugerir para vocês da Dell, ela vai entrar em contato e vai fazer todos os trâmites relacionados à compatibilidade, se realmente vai virar faturamento, e assim vai, correto? Exatamente. Vamos supor assim, ó, você, Tibério, tem relação com a empresa X, lá, a empresa do Elias, né? Eu tenho uma empresa de TI, tem uma empresa, né? E eu tenho o Tibério como técnico que presta serviços para mim, consultoria no geral, né? Tibério, olha só, vou dar um exemplo bem simples, tá? Mas no fundo a gente sabe que assim acontece. Tibério, eu tenho aqui, nós somos em três, aqui tem dois sócios, a gente tem que trocar os notebooks. Cara, não tem ideia, meu negócio aqui é engenharia. O que eu faço? Aí é onde é que entra o Tibério? Aí o Tibério, na questão do programa, né? O Tibério vai indicar para ele, ó, eu sou certificado da Dell, tal, eu te sugiro, se tu quiser comprar da Dell, eu sugiro esse aqui, e eu posso correr atrás para você. Aí você vai entrar em contato com o gerente de contas da Dell, né? O gerente de contas da Dell vai fazer, vocês vão fazer, você vai direcionar ele, lógico, ele vai fazer a proposta e ele vai entrar em contato com o cliente, né? Na verdade, com o teu cliente, ele vai entrar em contato e vamos supor, ele vai ser o responsável por fechar o negócio. Ele vai fechar o negócio e uma vez que deu certo, ó, quem que indicou? Foi o Tibério. Ah, o Tibério faz parte do programa, faz. Então, transforma lá a venda ou a compra do cliente em pontos para o Tibério. É assim que funciona. Entendeu? Então, Legal. você indica ele e aí ele passa a ser um indicado seu, né? Show, legal, legal. Ficou bem simples mesmo, deu para entender. Então, é isso. É bem simples. Então, assim, ó, Então, aí como é que funciona? O cliente do Tibério comprou, a Dell produz, né? A gente produz, fatura, né? Emite a nota e sai para entrega. Nesse momento, em até 15 dias, né? Os pontos vão computados e entram ali no hall de pontos no caso do Tibério ou de outro consultor. A partir dali não, né? Desde que entrou independente de ter vendido ou não, desde que entrou no programa, já pode usar os benefícios, né? Os treinamentos ou o Tibério gerou um monte de pontos. Já pode trocar por alguma coisa, faz parte dos benefícios dele. Pode ir lá baixar, vou trocar por um monitor, vou trocar por um teclado. Ou vendi tanto que vou trocar por um notebook também. Aí você troca teus pontos lá dentro. Né? E aí você acessa dentro teve um slide ali que eu passei muito rápido. Mas que ele tinha a foto de um celularzinho ali, que a gente consegue acessar a plataforma do programa e tudo isso aqui que eu estou resumindo para vocês vai ter lá. Você vai conseguir acessar o treinamento, você vai conseguir ver teu saldo, né? Você vai conseguir baixar lá trocar, né, a tua pontuação por brinde, se for o caso, né? Então, funciona assim. Como é que é a estrutura aqui para facilitar o que eu tentei explicar, mas agora de uma forma mais visual, né? Então, aqui vamos usar de novo aqui, pegar o Tibério como exemplo, né? O Tibério é um profissional de TI que está dentro do programa, está cadastrado no programa. Então, dentro desse ecossistema da Dell, do programa da Dell, da estrutura de vendas da Dell, do Dell Expert Network, tem lá os 38 gerentes de conta que eu falei, e ao redor deles uma série de recursos, né? Dependendo da necessidade, né, que o Tibério tiver, pode ser que esse gerente de contas enderece 100% ou pode ser que não, pode ser que ele tenha que, Tibério, essa tua necessidade aqui é um pouco mais, como se fosse na medicina, né, mais especializada. Vou chamar o cardiologista aqui, vou chamar o especialista de rede para tentar ajudar a gente. Às vezes pode ser até uma coisa pequena, mas com uma dúvida profunda, né? Um exemplo, que é bem comum, aliás, né? Quem de vocês está acostumado a lidar com questões de software sabe o que eu estou falando. Eu tenho uma dúvida do licenciamento Microsoft. Aí quem que vai responder essa pergunta? Muito provável que o gerente de contas, espera aí, Tibério, eu vou botar na linha com a gente especialista, funcionário da Dell, mas especialista em Microsoft licenciamento. Aí a pessoa vai explicar, nesse caso, você tem que fazer assim, assim, assado. Se for para vender, você tem que vender dessa forma, não da outra. Essa aqui pode, essa aqui ali não pode. Então, todo esse ecossistema, ele está lá à disposição para vocês ajudarem. Mas peraí, Elias, então assim, eu vou concorrer com a Dell, né, no sentido assim, um cliente lá de pequenas empresas mesmo, vai entrar aqui? Não. Esse time aqui é só dos Dell Expert Network. Vamos pegar aquele outro time que eu citei lá, que é das mulheres, ou os clientes
de carteira mesmo, né, que no caso aqui a gente tem vendedores externos que vão e atendem, não tem nada a ver com isso aqui, né? Essa turma aqui é a turma exclusiva do programa, né? Dentro desses 38 lojas, tem um pedaço dessa turma que atende lá os mais graduados, os elite, né? Tem outra parte que é dos advantage, mas essa turma aqui e todo o ecossistema é só desse programa. Ah, nos outros países você falou tem 38? Não, tem país que tem 5, tem país que tem 3, tem país que tem 1, né? Os Estados Unidos, olha só que interessante. Isso aí, aliás, é muito interessante, a nível de curiosidade. Estados Unidos, que é o país que a Dell nasceu, que é onde a Dell tem o maior faturamento, né? Lógico, não podia ser diferente, né? Não tem nenhum funcionário como a gente tem aqui no Brasil, zero, né? A operação deles em termos de faturamento, é até maior que a nossa. Mas lá, eles estão no estágio atrás do nosso. Como é que eles fazem, né? Eles utilizam, por exemplo, vamos supor que o Tibério foi numa empresa e indicou lá a pessoa que quer comprar um notebook. Essa empresa, vamos supor, é uma empresa muito pequena lá que o Tibério foi, o cara tem 3 funcionários, ela não está cadastrada na Dell Estados Unidos. Ela vai cair como se fosse no 0800, que nem quando alguém liga lá direto. Aquela mesma pessoa que atende o telefone do 0800, geral, vai atender a demanda do Tibério. Então, assim, é meio que aleatório, né? O Tibério hoje vai ser atendido pela Joana, amanhã vai ser pelo João, depois pelo André, depois pela Fabiana. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem um time dedicado para a operação de experts, né? Então, provável que lá fora eles migrem para o nosso modelo. Ah, tá aqui, ó. Perdão, esse é o slide que eu comentei ali com o Tibério, que a gente baixa o aplicativo, vocês podem baixar o aplicativo, né? Ali no caso está até como a cadastro da Mariana, né? É um aplicativo super fácil de utilizar, vocês baixam no celular e ali vocês vão ter todas as questões, campanhas, ó, notícias, campanhas. Eu falei muito em treinamento, não falei em notícia nem em campanha, né? Mas ali vai ter campanha, vai ter notícia. Vamos supor, agora a gente está tirando do forno aqui uma campanha, nem vou dar o spoiler aqui, mas é referente a uma linha de notebook. Daqui a pouco vai sair. A linha de notebook X vai pontuar mais do que as outras. Então, quando essa campanha for aprovada, ela vai aparecer ali dentro, né? Os dados ali sempre atualizados, então é bem fácil de usar, não tem muito segredo. Tibério, tentei ser super rápido aqui, não sei se acelerei demais, mas espero que eu tenha conseguido aqui passar uma mensagem positiva para vocês aí. Sim. Opa, estava desligado meu microfone. Bom, Elias, foi super tranquilo. Eu acho que deu para o pessoal entender aí. Então, eu vou abrir o chat, né, o microfone para vocês aí, técnicos, pessoal que tem alguma dúvida. Lembrando novamente, referente ao programa, tá bom? Em questão de demora de contato, o time ali não respondeu, ou você fez o cadastro até agora nada, não vamos responder. Se vocês tiverem problema com isso, por favor, me mandem lá no Discord, me chamem, mandem no e-mail também, e a gente trata isso depois. Aqui, referente apenas ao projeto, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês o chat aqui, o microfone. Agora, viu, Tibério, deixa eu até fazer um adendo aqui, né? Se alguém de vocês tiver um problema nesse, deixa eu até pegar aqui o e-mail da gerente interna da turma lá de vendas, podem passar direto para ela, gente, não tem problema não, aliás, até esse é o caminho mesmo, aqui, ó, copiar o aqui, ó. Podem passar para ela, podem dizer que foi eu que pedi. Pronto. Podem mandar. Bom, pessoal, eu já habilitei para vocês ligarem, tá, o som de vocês, tá? Vocês podem ligar o microfone aí e se tiver pergunta, pode já perguntar, ok? Pode ser pergunta difícil também, não tem problema, pessoal. O máximo que aconteceu é dizer que eu não sei responder. Estão conseguindo abrir o microfone de vocês? Se quiserem perguntar sobre a Dell, sobre estratégia também, vocês fiquem super à vontade aí, vai ser um prazer responder. O Caleb tem uma pergunta, mas está sem microfone. Pode ser pelo chat sim, Caleb. Tranquilo. Esperar ele escrever. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto isso, pode ligar o microfone, a gente lê a pergunta dele depois. Ó, escreveu.
Ô Caleb, obrigado pela sua pergunta. Aliás, eu até vou, se você me permitir, eu vou até abranger um pouco mais da sua pergunta aqui. Então, o Caleb está perguntando o seguinte para mim, ó, se ele tem algum limite para vender para as pequenas empresas. Eu vou abranger um pouquinho mais, tá, Caleb? Até de repente, com essa tua pergunta, eu respondo algumas dúvidas de outros colegas teus aí. Então, assim, vamos começar pelo conceito. O que é pequena empresa para a Dell? Pequena empresa no Brasil tem vários conceitos, né? Mas pequena empresa para a Dell são empresas de até 100 funcionários. A gente separa assim, hoje na Dell, a gente é uma empresa só, mas nós somos divididos internamente, se fosse pensar como se fosse um banco, lá no banco a gente entra lá, né? Pessoa jurídica para um lado, física para o outro. Então, na Dell é o seguinte, pequena empresa é um small business que a gente chama um lado, né? Corporate que a gente chama do outro lado. O que diferencia os dois mundos? Até 100 funcionários. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui hoje na CAT, aqui, que é de startup, passou por nós aqui há não tanto tempo atrás assim, algumas empresas que vocês sabem na ponta da língua, aí, XP, 99 Táxi, elas entraram aqui em pequenas empresas e hoje elas são referência e são grandes empresas. Então, em algum momento, a gente migrou ela para aquela estrutura. Então, eles tendo até 100 funcionários, eles estão aqui dentro. Agora, vamos parar para pensar. A gente tem o pensamento assim, pequena empresa compra menos, mas o menos é muito relativo. Eu posso ter uma empresa, por exemplo, olha só, Caleb, que interessante, eu posso ter uma empresa de até 100 funcionários que compra um data center, não posso? E eu posso ter uma empresa de 1.500 funcionários que está tudo na nuvem. Então, eu vou vender mais infraestrutura na pequena empresa, nesse exemplo que eu dei, do que na outra. Aí eu posso ter uma empresa que, por algum motivo, ainda não migrou para corporate, que tem mais de 100 funcionários. A gente também tem migrações. Nesse momento ele vai comprar 150 máquinas. Tem problema? Não tem problema. Está alocado aqui. Então, assim, ele estando alocado em small business, o que ele quiser comprar não tem limite. A gente pode vender. Não é assim, né? Eu acho que essa é a pergunta do Caleb. O Caleb atende uma empresa que ele vai comprar todo dia. Se essa empresa que ele compra todo dia, ela está alocada dentro de small business, não tem problema. Agora, o que tem problema é o seguinte, Caleb, problema não, né? O que a gente não pode é assim. Vou dar aqui um exemplo bem clássico. Aconteceu semana passada, inclusive comigo aqui. A gente tinha uma empresa que a gente atendia há muito tempo, né, pelo nosso programa. Essa empresa, e ela é pequena, hein? Assim, em termos de funcionário e tal, mas comprava bem. Então, o consultor lá, feliz da vida, lá vendia pra caramba para essa empresa. Essa empresa, cara, ela vai muito bem no que ela faz, ela foi comprada por uma empresa internacional, né? Uma empresa internacional foi lá e comprou ela. E ela fez parte de um grupo. Aí ela entrou para dentro de um grupo. E aí o que acontece? Daí a gente não consegue mais atender no programa e nem aqui em Small Business, porque daí, vamos supor, aquela empresa que era uma empresa pequena, ela faz parte de um conglomerado, aquele CNPJ está amarrado no outro, e aí ele entrou em outro rol, ele está atendido por lá. Então, essas que são as limitações, né? Na verdade, não é volume de máquina, é assim. Daqui a pouco o Caleb vamos dar um outro chute aqui, o Caleb dá consultoria para o Grupo Boticário. O Grupo Boticário hoje é um dos grandes clientes da Dell, está alocado lá no hall de grandes contas, tem 4.000 funcionários. Nada impede do Caleb dar consultoria para o Boticário, mas não dá para as compras do Boticário irem pontuadas para o Caleb, porque essa empresa está lá no hall das outras empresas. Agora sim, o Caleb entendeu isso, mas ele pode fazer meio campo com a Dell? Com certeza. Com certeza. O Caleb lá conheceu o Elias, mas o Boticário é atendido por um cara lá de São Paulo, que tem uma outra estrutura, reporta para um cara lá fora do Brasil. Eu, Caleb, posso falar com o cara? Com certeza pode falar, entendeu? Não vai conseguir pontuar, mas você pode, com certeza, trabalhar junto com ele. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ó. No caso, eu trabalho terceirizado para a EC, que é um grande cliente de vocês. Então, eu não posso pontuar por eles, mas posso fazer no meio campo. Exatamente. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, Caleb. Ó. Na dúvida, é uma grande empresa, não parte do princípio que tu não pode atender. O que tu tens que fazer? Pega o CNPJ da empresa, liga lá ou manda um e-mail para o teu consultor, fala, você pode consultar para mim se essa conta está alocada? Porque na maioria das vezes vai estar, mas muitas vezes, vamos lá, eu não sei se vocês têm os números do Brasil, eu tenho porque estava recentemente falando com o Sebrae aqui, a gente está falando num país que tem 6 milhões de empresas, é muita coisa. Se pegar empresas
dentro de small business, tá? Empresas com mais de 2 funcionários, né? Mais de 2 funcionários. Nós, na Dell, que a gente já vendeu, não significa que a gente tem relação, que a gente já vendeu, nesses anos todos que a gente está operando no Brasil, 10% das empresas. Aí você fala assim, ó, a Dell, o Elias disse que a Dell tem 50% do mercado de servidores e 50% do mercado de clientes no Brasil. É fato, está lá no IDC para todo mundo ver. E, ao mesmo tempo, estou dizendo para vocês o seguinte, a gente em small business só toca em 10% das empresas. Então, tem 90% de empresas que não tiveram relação. De repente, Caleb, uma dessas empresas, ela não está alocada em lugar nenhum. Aí a gente pode alocá-la em DEM, e daqui a pouco ela vai crescer, ela vai lá para o lado de comércio. Então, a dica é, você acha que a empresa é grande, tem mais de 100 funcionários? Cara, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mandar o CNPJ, pelo CNPJ, o consultor lá vai matar. Vou passar o CNPJ para o consultor, ele vai me falar se está dentro ou se está fora. Respondi aí, Caleb? Beleza. Beleza, pessoal. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode ligar o microfone, não precisa ter vergonha. Fique à vontade. Sugestões, elogios também, sugestões de melhoras. A gente aceita tudo aí, cara. Pode falar. Fiquem à vontade aí. Tá. Boa tarde, é Marcon, estão me ouvindo aí? Sim, estamos. Opa. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida, né? Que eu presto serviço. Recentemente, quase um ano abriu uma empresa, né? Presto suporte técnico para banco, agência, coisa de altos valores até, né? E também houve o caso de pessoas normal solicitar, queria comprar um computador comigo, certo? Aí eu falei assim, ó, vou verificar com a gerente. Aí tem uma dúvida referente. Pessoas comuns, assim, a gente também consegue, tem como fazer uma indicação para efetuar a venda pelo programa também? A gente pontua também, vendendo para pessoa física normal? Cara, essa tua pergunta, ela é muito boa. Na verdade, não pontua, mas eu vou te falar que eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso aí, na verdade, eu vou levar aqui como uma sugestão, porque você tem razão, né? Eu vejo por mim aqui, né? Eu como vocês, né? Eu estou sempre na rua, sempre nas empresas, e as pessoas olham, o cara da Dell, né? E aí fala assim para mim, vocês igual, né? Ah, Elias, a sobrinha da minha filha, que nem aquele programa do Serginho Grosman, a amiga mandou perguntar que quer comprar um computador, quer comprar um servidor, e eu sempre faço meio campo com eles, né? E, inclusive, de problema técnico também acontece isso aí. Elias, você que trabalha na Dell, tem um amigo que tem uma empresa que o storage está fora do ar, como é que eu faço? Então, por exemplo, no caso de problema técnico, a gente criou um aplicativo aqui, né? Para funcionário, né? Eu vou lá e como se fosse, eu pré-abro um chamado para essa pessoa que me procurou. Agora, essa tua pergunta, eu te juro que eu nunca tinha pensado, e realmente ela faz sentido, cara. É muito boa. Hoje não pontua, mas é muito, muito boa essa tua pergunta aí. Eu vou correr atrás disso aí, sim. Tá, a gente não pontua, mas pode intermediar e finalizar uma venda, por exemplo, ali. Pode, só que sabe o que vai acontecer na prática? Claro, finalizar a venda, né? isso aí você pode fazer, que nem o exemplo que eu dei para o cliente do Caleb ali, né? Que é uma empresa que a gente está supondo que está lá nas grandes empresas. Mas a única questão que vai acontecer, igual o caso do Caleb, é que em vez de dar, porque assim, quando você faz uma indicação para o cliente, teoricamente, que participaria do programa, vai ser esse ecossistema que eu te apresentei aqui, nos slides, né? Na questão da pessoa física, você pode fazer todo o meio campo por ele, né? Você pode fazer o meio campo virtual por ele, via site, né? E aí indicar como é que ele compra, ou você pode fazer, tipo, como eu comentei ali, né? Pô, cara, eu tô com dúvida, eu não sei se eu vou nessa linha ou na outra, tá? Vou ligar lá na Dell, né? Quem vai te auxiliar nessa compra não é o teu consultor. Se você gerar uma boa parceria com ele, com certeza ele vai te ajudar, né? Mas mesmo assim, na hora de efetivar o pedido, ele vai ter que passar para um colega dele que atende, vamos supor assim, em vez de atender o programa dos experts, ele atende pessoa física. Então, é como se fosse um par daquele vendedor, né, na hierarquia, só que ele não é da equipe do Elias, é lá da equipe do João, lá que cuida de 0800 pessoa física. Então, é nesse sentido. Aí, uma outra dúvida também, logo que eu entrei no programa, né, eu comecei a divulgar um pouco aqui e tal, falei, expliquei do programa tudo. Aí tem um cunhado lá, não sei o quê, aquele rolo, né, um amigo do meu amigo que trabalha para uma mineradora aqui em Corumbá, na cidade, né, em Campo Grande, né? Uhum. E o pessoal lá da mineradora havia necessidade de comprar uns equipamentos para vídeo monitoramento, monitor, computador, né?
Até cheguei a passar para gerente, olha, tem um cliente aqui assim, sim, tá pedindo, né, eu passei o material para gerente lá, só que sumiu o pessoal, eu não fechei. Então, se eu chegasse de fechar com essa empresa, finalizasse a venda, tudo ali, lógico, a mineradora aqui é gigantesca, né? É nível Uhum. global também, né? Então, nesse caso aí, eu pontuaria, né? Assim, ó, aí com certeza você pontuaria. Com certeza, porque você que está. Porque assim, quem é que indicou o negócio para a Dell? Foi você, né? Então você pontuaria. Ali o que tem que ver, de novo, lá, agora a gente está usando o Caleb para tudo, aí, coitado do Caleb. Se essa empresa, assim, o primeiro passo, sempre quando a gente indica um cliente, daqui a pouco você pegou lá um cliente muito grande, o cara tem 10 mil funcionários. A chance desse cara estar alocado em um grupo, de estar sendo atendido por outra área dentro da Dell é grande. Aí no caso, não vai pontuar. Mas aí você vai ser avisado. Né? Na hora que você pediu lá a cotação para alguém da Dell, a pessoa vai dizer, ó, infelizmente essa conta é governo, essa conta é um cliente global da Dell, que é atendido por um grupo, não sei o quê. Se não for, vai pontuar porque foi você que indicou, independente de você estar ou não na cidade. Tá. Aí tem um caso aqui também que ocorreu semana passada, né? Me acionaram aqui no shopping. Você trabalha em tudo que é lugar, né? Que os televisores estavam fora, tal, tal. Eu passei para eles a situação, né? Porque conheço bem a área de infraestrutura e questão de hardware, né? Para resolver a situação. Inclusive, já instalei painéis, assim, com mais de 10 painéis, aquela coisa toda. Passei, no caso aqui, era o Cinemark, certo? Vocês conhecem o Cinemark, né? Opa! Então, é peixe grande, como a gente pode falar, né? Foi levantado para eles a situação, inclusive passei para o pessoal lá, só que acho que não chegou para o jornalista de projeto, né? Para passar a situação, que ó, tem uns equipamentos assim que eu oriento tudo, e eu estou até aguardando o retorno deles para indicar para gerente, né? Uhum. Para adquirir um material para melhorar a situação deles lá, né? Porque tá meio que assim aquele negócio de usar Y para fazer transmissão de imagem para o cabo via rede não dá certo, dá muito problema, né? E até o Procon deu o maior transtorno do negócio lá. E até hoje, para você ter ideia, eles não conseguiram normalizar a situação lá, entendeu? Aí, nesse caso, então, a gente tem que consultar, que eu verifiquei pelo que você falou aí, no caso, seria o CNPJ, por exemplo, dessa filial aqui, se ela não está dentro de um programa do Expert ainda, né? Na verdade, que você sempre esse é o melhor caminho, assim. A hora que você, o vendedor, na verdade, ele também tem a obrigação de te perguntar, né? Porque na hora que você fala assim, um exemplo, né? Eu visitei essa empresa, ele está interessado, vamos dizer que seja notebook, um exemplo só, né? Ele está interessado em comprar notebook e você vai precisar, né, que o vendedor da Dell te mande a cotação para você apresentar lá para o teu cliente, né? Para o vendedor da Dell fazer a cotação, ele vai ter que ter o CNPJ já, ele já vai ter que ter, porque vamos supor, o teu cliente é no Mato Grosso ou o teu cliente é que nem onde eu estou aqui agora, em Santa Catarina, os impostos são diferentes, né? Então, provável que dê uma variação no preço. Então, para montar a cotação, ele já vai ter que ter o CNPJ. A hora que ele bota o CNPJ no sistema, o sistema vai avisar para ele. Ele vai ter que pesquisar lá. E aí ele vai te dizer, né? Então, você pode fazer esse trabalho antes, tipo assim, ó, eu estou indo visitar uma empresa, mas eu quero saber se eu posso trabalhar com ela no programa ou não. Já consulta para mim esse CNPJ, por gentileza. Já pede, já resolve aí. Ou, a hora que ele for fazer a cotação, ele vai te dizer, ele vai pedir o CNPJ, tá, me dá o CNPJ aqui para eu te mandar o projeto, né, ou a cotação que seja. E aí ele vai saber se ele pode ser alocado dentro do programa ou não. Porque também a gente tem que pensar assim, ó, vamos lá, o que é o programa? O programa é um programa voltado para pequenas empresas. Lembrem lá do que eu falei. Pequenas empresas no Brasil é uma coisa muito longe, assim, muito grande, né? Então, a chance desse cliente não estar alocado em lugar nenhum e a gente trazer ele para o programa é muito grande, né? É muito grande. Agora, lógico, pode acontecer que nem o exemplo do Caleb. A empresa lá que ele atende, uma das que ele atende lá é muito grande, ou a outra que eu vi semana passada foi comprada por uma empresa, eu acho que era americana ou europeia, não sei, ou faz parte de um grupo aí, mas assim, aí vai ser uma coisa pontual, né? Então, por isso que sempre é bom a gente consultar, né? Agora, o que pode acontecer também, só complementando a tua pergunta, o que eu já vi acontecer é assim, a empresa está alocada, né, uma vez que não seja governo, que não seja uma empresa global, ela está alocada para alguma estrutura da Dell lá, né?
Só que o cliente, ele não quer. Ele quer ser atendido pelo Tibério, pelo Caleb, por você. O cliente quer. O cliente, quem vai mandar é o cliente, salvo, né, alguma restrição, nível governo, nível conta global. E ele fala, ó, eu quero ser atendido, né, pelo João, né? O João é um consultor, ele é que me atende, eu me sinto mais confortável com ele. Aí a gente solicita e pede para essa conta vir para o programa. E só para finalizar, uma última pergunta. Pelo que eu vi do programa, o que daria, assim, que a questão agora vem faturamento, né? Aham. Geralmente, eu para fazer uma consulta, ou para mim até aquele cliente, eu vou ter um custo, certo? Custo de Desculpa, deslocamento. desculpa, não te entendi que tá um barulho aqui. Como é que é? Por exemplo, para mim fazer a consulta até um determinado cliente, assim, que mora longe e tal, assim, eu vou ter um custo com deslocamento. Pelo que eu entendi na apresentação agora do programa aí, o único modo assim, da gente receber um faturamento, alguma coisa assim referente, seria finalizando uma compra, né, conseguindo fechar o negócio, vamos dizer assim, e recebendo em pontos para a gente, por exemplo, ele comprar, adquirir um teclado, um mouse, um computador ali, uma premiação por base de ponto, né? E aí, no caso, assim, a única modo de a gente ter algum retorno seria do sistema, assim, questão de faturamento, né? Por a gente ter fechado o negócio com indicado, né, o cliente, e a Dell fechou o negócio com o cliente, né? Uhum. A gente não recebe um faturamento, seria só a pontuação, não tem nada de... Essa tua pergunta aí, ela é muito boa. Na verdade, essa tua pergunta, quando eu vim trabalhar aqui dentro do programa, eu trabalhava antes na área de grandes contas e vim para cá, né, para Small Business. Essa foi, eu perguntei de um outro jeito, mas é mais ou menos a ideia era a mesma. Foi a primeira pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz, na verdade, foi assim, né? Ao invés dele usar os pontos, né, para, vamos supor, vai tirar lá um notebook, pô, notebook tem um valor, não, um monitor, né, tem um valor expressivo também. Poderia tirar esse valor por dinheiro, por exemplo, né? Foi a pergunta que eu fiz quando eu cheguei aqui. E a resposta foi não, não pode, é só os pontos. E aí eu fui atrás para entender por quê, né? O Brasil é um dos países mais complexos, porque assim, é lógico, né, que se a gente pensar assim, para quem viabiliza, o cara do financeiro da Dell lá que aprovou a criação do programa, a gente sabe que a hora que sai um notebook daqui, o monitor, ele sai no custo, né? Não sai no preço de venda, sai no custo. Mas mesmo assim, eu poderia transformar aquele, sei lá, o custo do monitor, o custo de um teclado, o custo do mouse em dinheiro, né? Para o cara usar de outra forma, né? Porque eu entendo que dá na mesma, né? O que acontece é que no Brasil a questão de legislação é muito pesado. E aí não é minha área do direito, mas a justificativa vai muito por aí, né? Nas questões de direito. A legislação brasileira, ela, uma vez que a gente remunera, né, financeiramente, né, por mais que o custo seja o mesmo, ela leva para um lado de vínculo como se fosse um canal, né, como se vocês, consultores, fossem um canal. O grande desafio, há 10 anos atrás, para a gente botar o programa no ar, ele demorou muito assim, para a gente conseguir botar no ar, foi em termos jurídicos por conta disso, de como que a gente consegue. A ideia está clara ali, que a gente queria fazer. Mas como é que a gente consegue colocar ela na prática sem vincular ela a um programa de canais, né? Que vamos supor que você seja um canal, você não é um canal, você é um consultor, né? Você indica a Dell. Então é por conta disso, a gente não consegue, assim, se você perguntar para mim assim, né? Diferente da outra pergunta que me fizeram, pô, você acha que no médio prazo vai mudar isso? Sinceramente, eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu gostaria que fosse, eu acho que dá na mesma, entendeu? O computador custa X, remunerar X na conta da pessoa, ainda mais hoje com o Pix, mas não tem como, assim, via legislação a gente não consegue, não vejo que isso vai acontecer no Brasil, sinceramente, eu não acho que isso vai acontecer. É interessante, eu refiz a empresa, né? Troquei CNPJ, e tenho que, realmente, essa parte de jurídico, parte de... É uma maior dor de cabeça, né? Mas, Exatamente. assim, meu atendimento funciona o seguinte, eu sou a terceirizada da terceirizada, você entendeu? Por exemplo, eu tenho um banco que eu presto serviço, né? Entendi. Você Só é que terceiro da terceira que presta serviço para o banco, entendi. isso. Aí, na legislação, como a gente diz, acho que tem uns meses para a gente entrar, né? Nessa situação que a gente está passando aí, não caracteriza o vínculo empregatício, entendeu? Porque eu estou prestando um serviço para outra empresa, entendeu? Sim, No no caso da caso, prestação do serviço, sim, é verdade.
Sim, que aí é como um MEI individual, eu estou prestando um serviço para uma outra empresa que presta serviço para outra empresa maior ainda, entendeu? Aí não caracteriza vínculo empregatício. No caso, aí seria os experts, né? Se no caso, que é até requisito lá para ser, você tem que ser MEI, né? No caso, é um MEI, assim, que vamos dizer que passa pela legislação, que ela interpreta que isso não é que você não está pagando, como vamos dizer assim, a pessoa não se torna um funcionário. Assim, é legal da Dell que a gente tem operação em vários países, a gente troca informações assim, né? A nível de exemplo aí para vocês. No final, esse aí foi um exemplo que a burocracia nos ajudou. A gente no mundo inteiro opera com banco, né? Banco Dell, né? Você tem lá o Banco Dell. Vai comprar, quer fazer, faz o Banco Dell. Como tem o Banco HP, como tinha o Banco IBM, mesma coisa. No Brasil, quando a Dell veio para o Brasil, entrou lá no Rio Grande do Sul, em 1999, a gente não conseguiu, assim, botar o banco na mesma velocidade que nós construímos uma fábrica. A gente construiu a fábrica mais rápido que a gente conseguiu. Tava lá nos processos. O americano é todo cheio de processo, né? E aí, em algum momento, alguém lá de fora olhou e falou assim, não, nós não vamos parar o projeto por conta disso, vamos trabalhar com bancos do país, né? Bancos terceiros. Vamos ter um departamento financeiro, e esse departamento financeiro vai homologar alguns parceiros, como se fosse empresas de software, por exemplo, e a gente indica esses bancos, como se fosse uma empresa normal no Brasil. E hoje esse departamento é muito grande, que eu falei para vocês, a gente tem um monte de parceiro lá, vocês conhecem, Santander, Supplier Card, e tem um monte lá dentro, da Banco Daicoval. E graças a gente não conseguir operar no banco, hoje, como a gente opera com um monte de banco terceiro, a gente consegue criar condições muito fortes para pequenas empresas. O exemplo do Santander, né? O Santander financia lá as empresas gigantescas que a Dell vende, mas você quer trabalhar com a gente aqui, a gente precisa que você, né, seja nosso parceiro na pequena empresa. A pequena empresa tem muita dificuldade para ter crédito. E às vezes o cara está começando a empresa, precisa ter um parcelamento para pagar, né? Que nem aqui onde eu estou de startup, o cara não tem fluxo de caixa para comprar um storage, né? Quem sabe se em 12 vezes ele consegue. E aí parceiros, hoje atende a Dell inteira, eles fazem produtos, né, financeiros dentro de small business, né? Então, realmente o Brasil ele tem essa característica, assim, é um país que a questão de operar, de legislação, pessoal, né, é muito diferente de países que são mais simplistas do que o nosso. O nosso realmente nessa parte é um pouco mais complexo. Pessoal, só falando aqui, a gente está estendendo bastante essas perguntas aí. Se a gente puder ser um pouquinho mais objetivo aí, tá? Eu sei que vocês estão tirando uma dúvida legal, mas ainda tem um pessoal aqui que já formou até uma fila, tá? Só para ajudar o que o Elias a se achar aqui no meio dessas perguntas, tá? Tem a primeira pergunta ainda aqui em cima do Caleb, ele perguntou de novo, tá? Ele perguntou aqui: esse mês vou começar a atender pessoalmente as empresas para a captação de novos clientes. Lá posso me apresentar como parceiro / consultor da Dell? Esse sim vai ter algo que comprove isso para dar mais moral, entre aspas, na hora da venda? Sim, você vai poder, uma vez que você está cadastrado no programa, você pode se apresentar como um consultor inclusive você pode, eu acho até legal, né? Você mostrar para o cliente, você entra lá no site, você digita lá Dell Experts Network, você mostra para ele, eu faço parte desse programa aqui, né? A hora que o Caleb chegar aliás, eu estou fazendo falso julgamento aqui, o Caleb, né? Mas o Caleb, vamos supor, o Caleb é elite, o Caleb virou elite, ele vai poder, inclusive, ter aí aquela questão que eu falei, né, da comunicação visual. Ele vai poder ter um cartão da Dell, né, como consultor, inclusive usando a identidade visual. O que o Caleb não pode, se ele não for elite, é ter um cartão da Dell, né? Mas ele pode sim, com certeza, comunicar que ele faz parte do programa, e inclusive pode dividir o programa para o cliente, né? Até para o cliente se sentir mais seguro, faço parte desse programa. Outra coisa que o Caleb pode fazer, eu me certifiquei programa desses treinamentos aqui da Dell, eu estou certificado pela Dell, tal. Eu acho legal isso aí, sim, bem legal. Aliás, esse aí é o benefício se vocês perguntarem para mim qual que é o grande benefício, eu acho que esse é o grande benefício do programa. Boa tarde, tá conseguindo me escutar? Estou conseguindo. Agora sim, cara. Pronto, que eu consegui ajeitar o microfone aqui, eu tenho só mais uma pergunta, assim, que não é bem uma pergunta, é mais uma dúvida mesmo, assim, geral. Como seria, assim,
vamos dizer assim, o passo a passo de eu chegar no cliente novo, me apresentar, até ele querer concretizar a venda e ter todos esses benefícios do ponto e tudo. Porque assim, eu não ficou muito claro para mim. Eu queria ver se com passo a passo eu entenderia melhor. Ó, então é mais ou menos assim, Caleb, ó. Vamos pegar um cliente que você tem relação, né? Você tem um cliente com relação, vai indicar a Dell para ele, né? Então começa por aí. Você vai entender a necessidade do teu cliente, ó, o meu cliente ele quer comprar, vamos supor que é um notebook. Teu cliente quer comprar um notebook. O que que você vai fazer? Você faz parte do programa de Expert. Você vai entrar em contato com o seu, né, com a turma de vendas internas e vai pedir para ele gerar uma cotação para você, né, mandar para o seu cliente ou ele manda direto para o teu cliente, não tem problema também, né? E aí, nesse momento, você vai dar o CNPJ dessa empresa para ele, né, para o teu consultor interno ali, para ele poder fazer a cotação. Esse CNPJ vai estar amarrado consequentemente. Então, o teu cliente comprar o notebook ou o projeto, ou qualquer coisa que seja, assim que o produto for faturado, o programa vai pontuar para você. Então, na verdade, funciona assim, entendeu? Então, no caso, o consultor vai cadastrar o CNPJ dessa empresa e vai, Uhum. tipo, linkar o CNPJ dele a mim. Então, toda venda que tiver vai ser pontuada por mim. É, exatamente. Vai estar vinculado a você. Uhum. Entendi. Obrigado. Nada. Bom, Elias, tem mais uma pergunta aqui do Renato Filho. Ele, boa noite. Quem está iniciando e ainda não tem uma lista de clientes definidas, está à busca de qualificação, vai ter oportunidade de participar do programa Dell? Pelo visto, vocês estão em busca de técnicos que já têm uma carteira de clientes fixa. Ótima pergunta. Aliás, muito boa pergunta mesmo. Como é que eu vejo isso? Na verdade, não, né? O que acontece na prática é assim, que muitos que estão no programa, não é uma regra isso aí, tá? Mas assim, acontece que muitos que estão no programa, eles já estão em empresas, né? Já estão dentro das empresas, participam, indicam, e o programa é uma oportunidade para ele, tanto se desenvolver, como até mesmo pontuar que ele já está naquele meio ali. Agora também tem um contrário, né? A gente tem, por exemplo, volta e meia a gente faz algumas ações em universidades, cursos técnicos, aí até eu diria um passo atrás da tua pergunta ainda, né? Ele entra, a gente cita ele, né? E ele sai andando dentro do programa, não tem problema nenhum. Não sei se você lembra um slide que eu mostrei ali que tinha uma pirâmide, que ia até lá os elites, a base da pirâmide, que tinham 7.000 consultores, não sei se vocês lembram o número, mas a base da pirâmide é 4.000. Se eu tirar, por exemplo, um extrato hoje, né, é isso que eu acho, assim, olhando para a minha função, né, o que eu gostaria é pegar esses 4.000 da base da pirâmide e olhar esses caras daqui a 2 anos e ver esses caras crescendo na pirâmide. Então, assim, a gente tem muita gente que entra no programa, cada um tem seu motivo, né? O programa é aberto, mas ele entra, se capacita, mas ele não gera nenhuma venda. Tampouco daqui a pouco a gente também não vê ele mais certificando, de profissão. Então, na verdade, o programa é aberto para qualquer pessoa que seja consultor de TI e trabalhe com TI, né? O que a gente gostaria, lógico, não é só pensando no lado da venda, mas pensando no ciclo completo, é que a pessoa vai ali dentro, né? Por isso que eu contei para aquele cara lá que estava no último nível, né? O cara está 10 anos no assim, um nível de pontuação absurdo que ele tem, né? E eu falei para ele, cara, você não está na hora de você abrir um canal, você não quer abrir um canal, vai sair aqui da minha administração, vai entrar em outro colega, mas pô, você tem todo o potencial. E aí ele falou para mim, não, o meu negócio é vender serviços de consultoria. Então é isso aí, não precisa ter carteira para entrar no programa. É isso aí, galera. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma coisa a dizer aí? Eu sei que a gente estendeu bastante, era até às 6, né? Já é quase 6h30. Alguém quer falar? Abrir o microfone aí para uma última pergunta, alguma Assim, coisa? pergunta não é não. Eu queria mais assim falar que eu achei muito interessante esse programa, porque além de ser mais uma forma, né, da gente auxiliar nosso cliente com consultoria e tudo mais, é uma grande forma de, assim, uma grande oportunidade de trabalhar com uma empresa gigante como a Dell, né? Então, eu achei bem bacana mesmo. Poxa, obrigado, fico feliz aí com o teu feedback, agradeço mesmo. E a ideia é essa, assim, tanto nesse programa como o programa das mulheres. Eu acho que isso aí é uma via de duas mãos, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu dei aquele depoimento do rapaz lá de Minas Gerais que foi para São Paulo, lá tal. Que é isso, assim, é legal para a gente aqui como Dell, né? Ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo, ou os negócios dele bancando, ou mesmo só se capacitando,
né? E outra coisa, volta para a gente também, né? Porque vocês estão lá indicando, a Dell está vendendo, daqui a pouco, se não fosse vocês, aquela venda não ocorreria, né? O cliente ia comprar da Lenovo, ia comprar de um outro concorrente A ou B, que é tão bom também, mas é uma via de duas mãos. A gente tenta fazer por um lado, vocês aí fazendo de outro, e esse isso que você falou, faz o sucesso do programa, né? E assim, e realmente assim, agora que a gente está com essa história da padronização global, que eu olho assim, pô, eu tenho muito orgulho do nosso programa aqui no Brasil. A hora que eu olho os outros países, eu vejo, pô, brasileiro realmente é um povo muito batalhador, né? A gente com toda essa diversidade, dificuldade, olha aí, ó, o tamanho do nosso programa no Brasil, e olha, os caras aí com um país de primeiro mundo não conseguem nem andar para frente. Então, assim, bacana mesmo ouvir isso que você falou, e te agradeço. Tibério, tá mutado. Ah, perdão, desculpa, tô falando aqui meia hora, vocês estão me ouvindo, mas assim, perguntando aí, bateu 6h30 agora, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão, elogio, né? Elias, mais uma vez, eu sempre falo para eles no Discord ali, né? Desde que eu entrei, cara, isso daí é uma coisa benéfica para vocês. Se você não quiser ser um consultor, você pode ter os certificados, né? Você pode fazer os cursos, o workshop lá, os treinamentos totalmente gratuitos, né? Então é muito bom, né, ver que o pessoal, pelo menos o que eu estou sentindo aqui, que o pessoal vai sair daqui entendendo tudo, né, o que aconteceu, agora está com a mente em outro patamar, falou, oh, realmente agora eu sei o que está acontecendo, e é bom que eles podem até semear esse conteúdo, essa informação para os próximos profissionais aí, né, alguém tem alguma dúvida, eles mesmos vão lá, puxa, funciona desse jeito, é bom para você, então você não é obrigado nem a ser um consultor ou, né, ser um consultor e ter a certificação, o treinamento, quer dizer, o treinamento, fazer os treinamentos, workshop. Você pode simplesmente se especializar e não fazer a consultoria, ou pode fazer a consultoria e o treinamento. Então, todo mundo sai ganhando dessa forma, né? E eu acho que isso é o mais importante. Pelo que eu vi aqui, o feeling, né, que eu tive, é que realmente todo mundo saiu entendendo aqui. E eu só queria realmente ver mais uma vez se alguém tem mais alguma dúvida, quer falar mais alguma coisa, ou a gente pode já encerrar. Ninguém no chat? Pra mim tá tranquilo já teria bastante dúvidas e agradeço o pessoal aí. Legal, então. Bom, pessoal, Elias, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, né, por esse webinar aí. Muito obrigado aí por atender os nossos técnicos aí. Quem também não é nosso técnico, eu já deixei o link aí no chat, eu vou deixar aqui de novo, tá? Se inscrevam e o pessoal da Dell vai estar entrando em contato e vocês vão poder ingressar e poder fazer tudo isso que está disponível simplesmente para vocês aqui. Toda semana eu vou estar explicando ali, tanto no Discord, nos e-mails, vocês podem me acionar, tá? E eu espero que tenham gostado aí, que realmente tenha válido, né, esse conhecimento. E é isso, galera. A gente vai se falando. Elias, considerações finais aí. Pode falar, meu querido. Não, eu só tenho que agradecer, obrigado. Bom que vocês agradeceram a mim, eu agradeço o tempo de vocês. Desejo aí sucesso para vocês na caminhada de cada um. Grande abraço para vocês aí, tudo de bom. É isso aí, galera. Muito obrigado. E estou encerrando aqui, ok? Falou, Valeu. até mais. Valeu, tchau, tchau. Até mais.